Então vamos lá. Um questionamento muito frequente dos pacientes é o medo, né? Eu tenho varizes, eu tenho alguns vasinhos, devo me preocupar com trombose, isso vai virar uma trombose. Então é uma preocupação bastante frequente aqui no consultório e eu achei legal a gente trazer esse tema para conversar sobre isso hoje. Então as varizes e a insuficiência venosa, como eu sempre falo aqui, não é uma falta de circulação, não é um entupimento da circulação, o que seria uma trombose, mas sim, né, uma dificuldade do retorno venoso, dificuldade do sangue ao coração. No entanto, essa dificuldade ela pode gerar uma sobrecarga e gerar varizes. Então é uma veia que está mais dilatada, um sangue que está mais parado, uma inflamação associada. Então sim, em relação a pessoas que não têm varizes, pessoas que têm varizes têm um risco a mais de desenvolver trombose. Além disso, essas veias superficiais dilatadas, as varizes, elas também têm uma predisposição a formar um coágulo numa veia superficial que nós chamamos de flebite. E a flebite também pode, né, gerar uma trombose. Então, de um modo geral, nós dizemos que sim, quem tem varizes tem um risco maior de ter trombose. Mas todo mundo então tem que se preocupar, ou a gente tem que operar correndo, ou tem que tratar as varizes correndo por causa da trombose, tem que ficar apavorado com isso? Não é bem assim. As varizes, ela é um dos fatores de risco para a trombose. Varia muito de acordo com como são essas varizes, o tamanho dessas varizes, o grau de insuficiência venosa que o paciente apresenta, os fatores de risco do paciente, como por exemplo obesidade, tabagismo, sedentarismo, outras doenças associadas, o diagnóstico, por exemplo, de um câncer. Então, quando a gente diz que as varizes aumentam o risco, normalmente é somado a outros fatores. Então, a gente não precisa ter uma preocupação imediata com a trombose. Mas também não devemos subestimar o tratamento das varizes. Esse é um ponto muito importante. Então, existe sim toda uma questão relacionada à inflamação que as varizes causam, né, a progressão da doença que deve ser levada em consideração juntamente também com outras complicações como a flebite e como a trombose. Então, qual que é a recomendação? Procurar um atendimento, uma consulta com um cirurgião vascular. Assim a gente vai conseguir entender qual é o grau da insuficiência venosa, quais são os tamanhos das varizes, o que ela está causando para o paciente, identificar os fatores de risco para o paciente e corrigir esses fatores de risco sempre que possível. Resumindo, existe sim uma relação entre varizes e trombose. Não é necessariamente que as varizes se transformarão numa trombose, mas a gente tem que estar atento a isso. Tem que procurar o diagnóstico, o tratamento das varizes e um acompanhamento adequado.